Agora eu Oi, quero falar um pouquinho do Sol, né? fala lá, fala do Então vamos sol. lá. Quem tem o Sol na 3, ele tem uma facilidade muito grande nessa parte da comunicação, né? Ele tem uma valorização, ele valoriza muito essa questão de interagir com as pessoas. Ele não tem essa dificuldade, pelo contrário, é só você colocar o símbolo, né, o Sol. Você imagina, não é nem difícil você interpretar. Você põe um sol lá, iluminado, né, com aquela mais alta energia. Uhum. Numa casa 3 de comunicação, o que, que você pode dizer de uma pessoa que tem esse sol? Só falar uma coisinha que a gente fala toda a live, que eu faço questão Sim, de falar, eu e o Ed, que é sim, o seguinte: nós estamos falando do planeta na casa, mas nós não estamos levando em consideração os os aspectos. aspectos, né, as conversas que esses planetas fazem, tá, gente? Então é uma Isso. coisa bem generalizada, né, porque às vezes pode ser que você fale assim, poxa, eu tenho o Sol na casa 3, eu não sou tão expansivo, né, porque o Uhum. Sol na casa 3 ele facilita, ele impulsiona você para essa expansão. Mas, de Sim. repente, você tem lá um Sol que ele está um pouco tenso, tem outro planetinha ali que está meio que dando uma, vamos dizer assim, uma Uma travada, entre bloqueada, aspas, uma uma bloqueada bloqueada. nessa Então, energia. você não vai sentir que isso é uma coisa tão fluida como deveria ser um Sol sem É, aspecto ali, né? eu tenho um outro exemplo, Jean, só para te ajudar, para Ah, exemplificar. Eu mesmo, eu tenho Sol na 3 e eu sou extremamente comunicativo, como você sabe. Porém, sim, apesar de eu não ter nenhum aspecto que atrapalhe essa questão da comunicação, aspecto com outro planeta, eu tenho ascendente em Câncer. que Então, o aí que, já que te dá um pouco acontece? mais de Eu não vou ser esse comunicador timidez, que né? já entra falando e fazendo amizade com todo mundo. Aham, Quando eu entro num ambiente novo, num lugar novo, numa casa, eu primeiro vou ficar quieto como um caranguejo, observando, quietinho. Ninguém vai dizer que eu tenho 4, 5 planetas na casa 3. Ninguém. Entendeu? Só aham, que depois que eu já me familiarizei, que é uma coisa de câncer, sim. daí não segura mais a língua, né? Daí não para de falar, né? Esse sol ou esse leão na casa 3, ele tem essa tendência, né, a se Sim. sentir também à vontade Uhum. para contatar, para se comunicar, né, ele tem assim, ele prende a atenção nessa comunicação, né, que é próprio dos leoninos. São Exatamente. contagiantes, né, são contagiantes, espirituosos, eles gostam Uhum. de um bom papo, Sim, né? sim, sim. E tem, assim, assunto para tudo, porque é próprio Verdade. da casa 3. A casa 3 ela tem uma variedade, ela te fornece uma variedade de informações, né? E o sol ali, ele vai estar iluminado, né? Então, na verdade, ele vai estar impulsionado, motivado a, a isso, a conversar, a trocar, a pegar o conhecimento, a estudar. Ele vai chamar a atenção dele em vários aspectos. Sim. Motivado, uma pessoa muito motivada, tanto no verbal quanto para a escrita também. Né? Sim. Apesar que eu percebo assim que o verbal é muito melhor para ele do que a escrita, né? Então é aquela coisa Uhum. que o interesse ali, depois ele quer mudar de área, tem Uhum. opiniões firmes, né? Opiniões leão, né? Então tem aquela coisa de que é até difícil, eles são muito fortes no sentido de líderes em opiniões. Não sei se dá para Uhum. entender, Ed. Criativos também nessa área. São pessoas que estão motivadas, não têm dificuldade nenhuma nessa parte da comunicação. Isso. E que a Gi comentou agora, como eles desenvolvem muito intelecto, o Sol na casa 3, geralmente muitos deles acabam sendo professores, né? Professores, Ou, né? ou trabalham com algum tipo de comunicação. Perfeito. E daí o signo vai dizer que tipo de comunicação também, como você mesmo disse, no caso do leão, pode até ser uma comunicação através das artes, né? Teatro, virgem, uma coisa mais escrita, assim por diante. Porque, assim, as interpretações, as palavras-chave, elas são imensas, ela tem muitas palavras. É que a gente Isso, faz um resuminho que fica mais fácil para entender,
Mas você pode Exatamente. expandir esse sol na 3 aí, dá para você falar Exatamente. bastante coisa.